Amigos queridos, bom dia. Que a paz de Jesus nos envolva nessa manhã sublime, em que o sol nos aquece, mostrando a força da providência divina sobre todos nós, sobre toda a natureza, sobre toda a criação de Deus. Nós hoje vamos ler, dar continuidade ao capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, preservar-se da avareza. É o item 3. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhes disse: Ó homem, quem não designou para vos julgar, para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tornar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste? É o que acontece. Aquele que acumula os tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Nós convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos ampare nesta manhã, trazendo aos corações de todos nós as melhores vibrações de paz, de alegria e de esperança. Pai amantíssimo, eis-nos aqui, filhos de seu coração, desejosos angariar os bens espirituais, para que possamos ter uma vida de mais amparo, de compreensão, e que possamos nos abastecermos desse plano de amor que a reencarnação nos oferece. Ajude-nos, Jesus, a compreender todas as oportunidades que o Senhor tem nos ofertado. E é em seu nome, Jesus, que nós rogamos em favor dos nossos familiares, de todos aqueles que necessitam da sua presença, do fortalecimento em seus corações. E que a paz e a alegria esteja com todos nós. Que assim seja. Se conosco, Senhor. Queridos amigos, todos nós ainda trazemos o egoísmo dentro de nós, que é essa chaga que tem dominado todos nós pelo processo do materialismo, compreendendo que a vida não é ter, é ser. E entre o ter e o ser há uma grande diferença. A lei do trabalho nos permite desenvolvermos para termos aquilo que é necessário à nossa vida material, para a nossa sobrevivência com dignidade, onde nada poderá ser visto como um processo de supérfluo e nem de avareza. A avareza é um braço do egoísmo, em que eu quero amontoar, e essa avareza, muitas vezes, ela perpetua de uma reencarnação para outra, porque é uma enfermidade da nossa mente. E é por isso que Allan Kardec nos traz, neste capítulo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, essa passagem que Jesus vem narrar para nós, quando nos mostra a posição de uma pessoa que sentia-se injustiçada diante daquele outro irmão que não conseguia repartir a herança. Jesus
tem nos mostrado, por meio dessas passagens do Evangelho, até mesmo das parábolas, que ele vem nos contar do rico homem, cujas terras tinha produzido extraordinariamente, e o que ele ia fazer com tanta produção, com tanta colheita. Então, o pensamento dele foi o pensamento do ter. E o que eu vou fazer? Eu terei que ampliar os meus celeiros para depositar ali tudo aquilo que os bens que tenho. Esse é o pensamento materialista, é o pensamento das nossas ilusões. O que ele devia fazer? Se nós olharmos isso hoje, à luz da nossa imortalidade, talvez ele pensasse diferente. Que bom, Senhor, colherei tantos bens e farei então diferente. Eu multiplicarei para aqueles que não têm. Aí sim, ele estaria tendo e sendo um espírito lúcido, caridoso e sem a pretensão de amontoar. Mas o pensamento dele voltado para a matéria, desconhecendo a vida espiritual, ele então nos afirma: minha alma tens de reserva muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe, goza. Esse é o sinal da indiferença às leis de Deus. Mas, na mesma hora, a própria consciência nos chama a atenção, porque somos muito insensatos, e é o momento em que nós perguntamos: para que eu estou acumulando? E o que eu estou acumulando eu vou levar comigo? E é o que acontece quando todos nós queremos acumular tesouros, esquecendo do nosso próximo, esquecendo do nosso irmão. E nós vamos ver que são esses bens externos. A vida de um homem não consiste, de forma alguma, na abundância das coisas que possui, nos disse Jesus em Lucas. Então é preciso que a gente possa observar que a vida do homem, se não consiste na abundância das coisas que possui, é porque Jesus mostra para todos nós que a palavra está cheia de oportunidades para qualquer atividade humana em qualquer tempo. E nós podemos ver que um homem, quando ele poderá reverter vasta porção de dinheiro, o que ele vai fazer com o dinheiro? O amor ao dinheiro, que é o nosso erro, não o dinheiro em si. Porque o dinheiro, ele pode auxiliar tantas pessoas, pode auxiliar todos aqueles que o pensamento dele busca para a melhoria de uma vida, para a construção de escolas, auxiliar em orfanatos, em tudo aquilo que poderá estender as suas mãos. E nós podemos ver, então, que como que nós temos comportado diante do ter? Esta é uma pergunta que nós precisamos. Qual é o valor que tenho dado para todos esses bens externos? Então, nós podemos dispor de alguma propriedade? Sim. Se for para o bem do outro, sim. E nós não vamos levar as terras, nós não vamos levar as nossas empresas, nós só vamos levar o que fizemos dela. Qual é o resultado do bem que isso nos auxiliou? Porque os bens humanos, os bens materiais, são patrimônios provisórios, mas nós podemos utilizar de todo esse patrimônio para projetos elevados, e nós perguntamos: o que temos feito para edificar o bem no coração de tantos irmãos? Será que nós podemos guardar todas essas ideias que nós muitas vezes temos, mas se nós não a colocarmos em prática? Será que nós estaremos atendendo aos princípios de que viemos reencarnar para evoluir? Então, quantas pessoas nós precisamos entender que escrevem, né, milhares de páginas, mas qual é a obra? Qual é a sua obra interna? Porque a obra é a construção íntima do espírito, é aquilo que nós devemos fazer. O planejamento reencarnatório nos permite entender que tudo aquilo que nós vamos semear, nós vamos ceifar. Então, contará muitos anos na existência do corpo, todo mundo quer viver muito tempo. Mas eu pergunto, e essa é a pergunta que faço para mim todos os dias:
que tenho feito com o tempo que Deus está me dando. Porque o tempo, amigos, é um talento. E esse tempo extingue, porque nós reencarnamos dentro de um tempo que nos foi dado, programado, para realizarmos tudo aquilo que nós precisaríamos. Então é preciso que a gente possa contar com muitos amigos para estender as mãos, para nos agasalhar, para nos auxiliar. E nós vamos ver que é preciso também que a gente reflita como é que nós estamos auxiliando aqueles que estão dentro do nosso lar, com as nossas afeições, com o nosso desprendimento. A parábola, a passagem do Evangelho nos mostra quando a pessoa diz: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Quer dizer, o pai que trabalhou, dividiu, e aquele que é o mais velho, que dentro da tradição judaica era o que mais recebia, ele não vai oferecer, repartir. Isso mostra a força do egoísmo, e isso mostra para nós também a força da avareza. E uma coisa que nos preocupa muito é que a avareza ela perpetua de uma reencarnação e outra. Então, a nossa vida não consiste de forma alguma da riqueza numérica de tantas coisas que nós adquirimos, ou se nós não adquirimos tantas coisas, mas nós precisamos pensar que tudo aquilo que foi adquirido materialmente, com esforço, com inteligência, com trabalho, e às vezes falar, o outro foi preguiçoso, não olhemos assim o outro. Olha o que nós estamos fazendo para ajudar o outro. Muitas vezes, ele não teve a mesma oportunidade que nós estamos tendo. Nossa paz e felicidade depende do uso do que fizemos ou do que fizermos e onde nós nos encontramos. O que nós estamos hoje fazendo? Qual é a riqueza que tenho? Será que a maior riqueza não é a saúde, não é a amizade, não é a família? O que é aqui e agora que cada um vai buscar? São dessa família, nesse ambiente doméstico, nos amigos, no trabalho que temos, que são as maiores oportunidades de desenvolvermos os nossos dons, modificar os nossos pensamentos, estender as mãos para todos aqueles que necessitam. Nós vamos ver que nós enfrentamos tantas situações, mas também recebemos tantos favores, até mesmo dos irmãos que caminham conosco, como temos recebido do alto. Tem uma fala de Emmanuel, quando Corina Novellino estava escrevendo o livro sobre a vida de Eurípides, A Grande Espera, uma das reencarnações dele, em que Emmanuel, numa carta que Chico mandou para ela, ele diz assim: Corina, a luta é do tamanho da fé. Todos nós precisamos ter fé para construir as nossas lutas, para edificá-las em nosso espírito. Nós não viemos para buscar as coisas fáceis. O Senhor, Deus, nosso Pai, não nos identificará pelos tesouros que nós temos, pela conta bancária, pelas terras, pelos prédios, pelas propriedades materiais, mas Ele nos identificará pelas bênçãos que foram revestindo o nosso pensamento de esperança e ampliando o nosso olhar para a caridade. E nós precisamos observar os anos que nós temos vivido e nós recebemos um corpo que nos dá a possibilidade de fazer qualquer trabalho, mesmo que ele seja um corpo atrofiado, mas Jesus nos ensinou num momento importante em que ele estava no templo, e nós sabemos que o templo não foi construído para fazer as coisas externas, e ali estava um homem de mão mirrada, e essa mão mirrada foi justamente uma reencarnação, porque aquele espírito foi avarento, as mãos não abriram para servir, e Jesus o chama até o centro, até o meio do centro, e quando destacava para a pessoa ir até o meio do centro, era uma honra, era um destaque, e era sábado, e os fariseus então ficaram muito contrariados,
porque Jesus estava desrespeitando o dia de sábado. E Jesus, então, recupera pela vibração do seu pensamento, pela sua energia, ele vai fazendo um passe, como se ele estivesse dando o passe na mão, e a mão foi restituindo novamente, ficando uma mão normal. Jesus fez isso para nos mostrar que o sábado é um dia como qualquer outro. O sábado não foi criado para o homem. Deus criou o sábado para que nós pudéssemos ter um descanso, mas não é na olhar que os fariseus nos traziam. Então é preciso que a gente reconheça que todo o emprego dos nossos dons, das nossas habilidades, do tempo que temos, tudo isso é revestido de um valor de nossas realizações pelas obras que vamos deixar, pelas obras que estão dentro de nós, pelo exemplo, pelo esforço, pelo bem, pela caridade, pela indulgência, pela benevolência. Esses são os bens que nós precisamos ter cuidado. E é por isso que nos textos relacionados à Bíblia, nós vamos ver quando disse: acautelai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, amigos, é preciso que a gente compreenda que nenhum de nós estamos isento dessa oportunidade de servir, mas corremos o risco de sermos avarentos, egoístas, e que a gente possa, então, refletir nessa posição que o que é servir a Deus e é servir a Mamon. Todos os bens, todas as construções do mundo é porque o nosso pensamento está ligado ainda a Mamon, ou seja, ao plano terreno, aos interesses pessoais. E nesta manhã venho pedir a Jesus que Ele nos fortaleça para que possamos desvencilhar de todos esses liames que têm nos arrastado o pensamento, distanciando-nos do Mestre. Jesus amigo, que possamos receber nesta hora o passe, que as mãos abnegadas dos benfeitores pairam sobre todos nós, e que nesta hora cada um na sua intimidade possa fazer a sua rogativa. Rogamos a Deus por todos aqueles irmãos que compartilham conosco deste evangelho desta manhã, que o amor, os bens espirituais envolvam os corações de todos, dando-lhe força, bom ânimo e esperança. Fluidificai as nossas águas para que elas se transformem em medicamentos, Senhor. Ó Jesus, que as bênçãos sublimes do seu amor pairem nos corações de nossos irmãos, iluminando a sua casa mental e trazendo paz e harmonia ao seu lar. Que Deus nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre, deixando no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus.